Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Feliz Natal a todos vocês, que Deus abençoe e os proteja nesse dia tão especial que é o nascimento do nosso Jesus, tá? Então, pessoal que está chegando pela primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Que é importantíssimo. Lembrar a galera aí que ainda não conhece o nosso trabalho, que chegando a 300 mil inscritos estaremos sorteando um manto sagrado, tá? Um manto sagrado. A gente vai falar aqui neste vídeo de agora sobre Douglas Costa, também falaremos sobre o Gerson, tá? Sobre o Agustin Rossi. Então, tem muito assunto bom aqui no canal Deco SRN, tá? Então, vamos lá, vamos debater aí as primeiras informações, né? Ontem, no dia 24, saiu uma informação no L'Equipe que o negócio entre Flamengo e também o Olympique de Marseille estava muito próximo de um desfecho por 15 milhões de euros, né? E aí, na última reunião, houve uma diferença, né? Alguém voltou atrás e por isso o contrato não foi finalizado, né? A negociação não foi finalizada. Então, aquela informação que o Júlio Miguel Neto havia trazido, que o negócio estava se concretizando, né? E até o Marcão havia trazido a informação que na terça-feira, né? O Júlio falou um pouco antes, na terça-feira haveria essa reunião para sacramentar, estava tudo correto, foi isso que aconteceu e o L'Equipe da França acabou confirmando exatamente isso. Agora eles estão dizendo que o negócio está muito próximo de acontecer. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar realmente se essa negociação findará pelo lado positivo para o Clube de Regatas do Flamengo, ou seja, com a contratação do nosso Coringa, né, o Gerson, que é um jogador multifuncional, pode jogar como segundo homem de meio campo, pode jogar aberto pelos lados, né? Já fez isso algumas vezes, jogando contra o Internacional na Libertadores de 2019, também contra o Barcelona de Guayaquil, jogando ali pelo lado esquerdo também. Então, jogando como meio atacante, que foi a posição onde ele começou. Então, o torcedor do Flamengo está muito ansioso aí pela chegada do Coringa Gerson, e isso aí pode acontecer até mesmo porque o Olympique de Marseille está de olho em 2 jogadores, tá, para a janela agora de janeiro, e precisa do dinheiro para contratar, e esse dinheiro viria de uma negociação do Gerson, tá? Até agora apareceu quem? O Sevilha para fazer negócio, mas o Sevilha não pagaria algo maior do que o Flamengo está propondo a pagar. Então, cara, até o momento só o Flamengo tem a proposta, o jogador vai desvalorizando porque o treinador Tudor já disse que não vai utilizar o Gerson. E conforme não vai utilizando o Gerson, o jogador vai desvalorizando o mercado. Ninguém vai contratar um jogador por 20 milhões de euros, sendo que não vem jogando, tá? Então a questão tá aí. Tô vendo com muito otimismo essa vinda do Gerson, sim, mas esperamos que chegue rapidamente até para poder se preparar para o Mundial Interclubes, que não será nem um pouco fácil. A gente já falou aqui algumas vezes para vocês, jogar contra o time do Marrocos, no Marrocos, né, o Wydad da Casablanca, não vai ser fácil. O Seattle Sounders, que ainda não tive a oportunidade de vê-los jogar, me passaram que é um time muito bem arrumado. Eu vou estudar bastante esse time para poder trazer para vocês como joga, ok? Então, pessoal, não vai ser fácil. Antes da gente pensar em Real Madrid, temos que pensar na semifinal. Pode ser o Wydad da Casablanca. O Al Hilal foi confirmado pela FIFA, né? O time do Michael. Não sabemos se o Michael estará lá ou não, né? Devido à vontade do atleta de voltar para o futebol brasileiro. Dizem muito no Grêmio. E também, né, o outro time importante, né? Seattle Sounders, o Wydad da Casablanca e o Al Hilal. Ainda tem o Auckland City, né? Que é o time aí da Oceania, beleza? Então, cara, que venham os reforços o mais rápido possível para que o Flamengo, que o Vitor Pereira principalmente tenha todo o elenco à disposição e para que possamos começar
a temporada, né, com planejamento correto, tá? Planejamento correto. Falar aqui também, tá, sobre a questão do Vitor Pereira, né, que acabou mandando recado para os torcedores rubro-negros do Flamengo, falando que estamos juntos em busca de grandes títulos, que vai fazer de tudo para que isso aconteça, né? E logo depois que apareceu esse vídeo do Vitor Pereira, os torcedores corintianos voltaram a pregar o ódio ao treinador, o novo treinador do Flamengo, né? O xingando, né? O xingando aqui, até colocar quais foram os xingamentos para vocês, né? Porque, cara, sinceramente, eu até entendo a revolta, né, do torcedor corintiano, né, em relação ao Vitor Pereira, né? Mas já passou, cara. Os caras já estão com outro treinador, tá? Tem alguns que disseram até que tem um perfil grande do Corinthians, né, cara? Tem um perfil grande do Corinthians falando assim, vai ser lindo quando o Corinthians ganhar do Flamengo em pleno... Não foi ele que falou isso aqui, não. O perfil grande disse assim, se eu falar o que eu sinto vendo esse vídeo, sou preso por cometer 178 crimes diferentes. Cara, é lamentável um perfil grande falar isso, né? O outro lá, um perfil particular, aí sim, a gente entende, vai ser lindo quando o Corinthians ganhar do Flamengo em pleno Maracanã. Isso aí faz parte do futebol, né? Mas palavras assim de perfis grandes que podem, né, exaltar o torcedor, né? Que a gente pede aqui para vocês que não tenha nenhum tipo de violência, né? É isso que a gente mais quer, que o futebol seja jogado dentro de campo, sem nenhum tipo de animosidade, que não seja a disputa da bola, né? É isso, tá bom? Falar aqui também sobre a questão do Agustin Rossi, né? Agustin Rossi muito próximo de se tornar jogador do Flamengo para assinar um pré-contrato aí, com o Flamengo a partir do dia 1º de janeiro, o Flamengo que tentará, né, junto ao Boca Juniors, a sua liberação. Primeiro veio uma informação do Júlio Miguel Neto que poderia o Flamengo oferecer 2 milhões de dólares pela liberação do atleta logo no início do ano, e recebemos uma outra informação que o Flamengo poderia oferecer um percentual do passe do Agustin Rossi, né? Enfim, com essa assinatura de contrato por 4 anos, caso o Flamengo venda o atleta, o Boca Juniors ficaria com um percentual. Então, tá aí, né? E o jornalista Carlos Mansur, né? O Carlos Mansur, ele analisando um pouco aí essa chegada do Agustin Rossi, destacando a importância, né? Então, vamos colocar aqui para vocês, tá? Ele falou no programa Tá na Área, né? O Carlos Eduardo Mansur. Ele disse assim, Flamengo tem hoje no seu elenco o Santos como titular, Matheus Cunha e Hugo Souza, por enquanto, né? Até agora não foi sacramentada a saída dele. E Hugo Souza, que é um goleiro que já tem um bom número de jogos pela equipe profissional. A percepção é que o Flamengo quer um goleiro experiente que passe uma sensação de mais garantias para o caso de, eventualmente, não ter o Santos em partidas decisivas, partidas de Copa e disputas de títulos, tá? A opinião aí do companheiro Carlos Eduardo Mansur, né? Até ontem o Mauro César Pereira também falou que lá na Argentina o pessoal encara o Rossi como um goleiro comum, que nada de extraordinário. A gente já está um pouco acostumado com esse tipo de situação, de quando o atleta sai de algum clube, né, ou sai daquele país, de ser criticado, né? E aí dizem que ele é um goleiro comum. Né? O Rossi já teve, sim, uma fase ruim na época de Lanús, mas, cara, 26 anos, 25, 24 anos naquela época, porra, o goleiro às vezes demora um pouco a maturar, e o Rossi me demonstrou naquela Libertadores que maturou e maturou bem. É só perguntar aos torcedores do Boca Juniors, tá? Falar aqui também, né, sobre o Douglas Costa, né? Havia uma informação ontem do jornalista do Dia que o companheiro Douglas Costa não viria para o Flamengo, que a diretoria negou a ele qualquer tipo de negociação com o Douglas Costa, tá? Porém, o companheiro Cosme Rimoli, né, jornalista do R7, disse que a negociação está muito bem avançada entre o Flamengo e Douglas Costa, que o jogador seria um presente de Natal
para a nação rubro-negra, tá? Mas aí muita gente vai falar, jornalista paulista, isso, aquilo. Cara, mas ele próprio falou que ali na matéria dele que não seria um reforço devido àquelas questões, um reforço adequado para o Flamengo devido àquelas questões que nós passamos aqui para vocês, né? A questão do que ele fez profissionalmente ali, né? A falta de profissionalismo dele com o Grêmio, no momento ali de preocupação para todos os torcedores do Grêmio, uma provável queda para a segunda divisão, ele marcando casamento, e aí depois do Grêmio estar já concretizada a sua ida para a segunda divisão, ele fez um gol numa partida e deu tchauzinho para a torcida do Grêmio. Então, cara, são coisas assim que realmente, imagina, se com o Grêmio ele fez isso, ele disse no passado próximo que não jogaria no Flamengo, que era coisa de maluco jogar no Flamengo, e também a questão do estado físico dele, um jogador que se machuca demais, aí muita gente, mas o Mário Monteiro vai dar um jeito. O Mário Monteiro é um ótimo profissional, mas também não dá para botar na conta dele, daqui a pouco vão estar criticando porque ele não recuperou o Douglas Costa. Isso aí é do atleta, dele se machucar, né, constantemente. Ele tem problemas de lesões musculares, né, e isso é nítido. É só pegar os últimos 5 anos do Douglas Costa, que ele teve 15 lesões. Então, cara, sinceramente, não tem assim como a gente culpar o preparador ou alguém. Se ele vier e se machucar muito, é tudo na conta de quem contratou. Agora, já na matéria, diz que o Vitor Pereira deu aval. Será que deu aval mesmo? Alguém ouviu dele? É bom, na coletiva dele, se realmente o Douglas Costa chegar, perguntar a ele. Mas lógico, ele vai falar, não, eu falei que sim, porque não vai criar um problema logo no seu início de Flamengo. Né? Já falando que ele foi contrário à contratação do Douglas Costa. Né? Enfim, o que me parece é que estão tentando jogar de qualquer maneira a contratação do Douglas Costa. Isso para mim é errado, tá? É errado. Pô, aí o pessoal vai falar, se ele vier vai ter total meu apoio. E aí, Deco, mas como é que você vê uma negociação com ele? Cara, um valor de remuneração fixa baixa, tá? Um valor fixo baixo, com produtividade, com número de jogos, ok? E só isso. E ele não pode ser, ele vai ser o jogador contratado para ser aquele ponteiro pelo lado direito. Não, cara, ele não pode ser considerado isso. Ele tem que ser considerado um jogador que foi uma oportunidade de mercado, mas não contaríamos com ele. Se o Flamengo pensa em contratar um outro jogador ali que funcione, não conte com o Douglas Costa, tá? Na minha visão, ok? Tá? Vamos lá então falar para terminar aqui o nosso vídeo sobre o Carlos Alcaraz, né? Ontem novamente o nosso companheiro, amigo, nosso grande amigo Juan, né? Juan lá da Argentina, né? O Juan Vasco, o nome do companheiro é Juan Vasco, tá? Setorista lá do Racing. Ele me mandou um vídeo, né, pedindo para a galera assistir no canal dele, eu marquei lá no Twitter. E lá ele diz que o Flamengo vem conversando para saber quais são as ideias de venda do Carlos Alcaraz, né? O Mauro César Pereira, ele confirmou que o Flamengo só fez uma consulta, né? Mas o Juan Vasco, ele continua, né, falando sobre o Flamengo ainda estar, né, conversando com o Racing, tá? Os dirigentes do Racing. E ele disse que o Flamengo chegou a perguntar sobre um valor de 10 milhões de dólares por 100% do passe, e nisso o Racing não irá negociar o atleta, tá? O que eles querem? 50% numa futura venda, porque eles sabem que os times do futebol brasileiro geralmente vendem por preços melhores, e o valor que eles queriam era 7 milhões de dólares. Né? O que poderia acontecer é chegar com uns 12 milhões de dólares por 100% do passe, né? 2 milhões a mais, e aí eles poderiam negociar. Mas confirmação do amigo Juan Vasco, do setorista lá do Racing, da Argentina, que o Flamengo continua conversando com o Racing sobre a questão do Carlos Alcaraz, tá? Então é essa a informação e vamos aguardar. Beleza, galera? Então é isso aí, nosso primeiro vídeo do dia. De noite faremos uma live, tá? Pode ser que no decorrer da tarde façamos um outro vídeo. Então conta aí com a audiência de vocês, com a inscrição de vocês, que é importante para chegarmos a 300 mil inscritos e pudermos
né, sortear um manto sagrado. Lembrar vocês também do Tropa Rubro-Negra, amanhã vai ter Tropa Rubro-Negra, estamos chegando a 10 mil inscritos, então faça a sua inscrição lá, não esqueçam de deixar o like aqui também. Falou, gente? Então, até mais tarde, fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Abraço.